Olá. Seguindo aqui nossa análise sobre neurociência da inteligência, hoje a gente mergulha em como ah, a velocidade do pensamento e a memória entram nesse quadro. Isso. Vamos ver o que a pesquisa com animais ensina pra gente, como o cérebro inspira máquinas que, tipo, aprendem sozinhas. Uhum. E até onde a ciência foi para mapear nossas conexões cerebrais. E tem mais, né? Consciência, criatividade. Pois é. E aquele tema super complexo da relação entre status socioeconômico e inteligência, Uhum. vivenciado no cérebro mesmo. Sim, mas para começar, a gente muda um pouco o foco da psicometria, né? Vamos para cronometria. Exato. O que é essa cronometria, então? Bom, em vez de só medir o que ou quanto a pessoa sabe, a cronometria foca na velocidade. Tipo, quão rápido o cérebro processa as informações. Medido em milissegundos. Isso, em milissegundos. É uma medida bem quantitativa, sabe? Isso ajuda a investigar processos básicos, tipo a memória de trabalho. Aquela de segurar a informação na mente para usar na hora. Essa mesma. E a relação dela com o famoso fator G, né? Aquele da inteligência geral. Certo. E qual é essa relação hoje? Memória de trabalho e fator G. Pelo que eu li, não tem um consenso assim fechado, né? Não mesmo. Alguns estudos, mais da psicometria, dizem que são quase a mesma coisa, outros veem como coisas separadas, mas que se sobrepõem. Entendi. E a neuroimagem, olhando o cérebro em ação, mostra que as áreas ativadas para os dois, elas coincidem em parte. Pode até ter genes em comum por trás disso. Mas ainda é um quebra-cabeça. Ainda é. A gente está montando como a inteligência geral junta tudo isso. Fascinante. E aquelas pessoas com memória incrível, os campeões de memória, o que a gente aprende com eles? Ah, sim. É interessante porque Mesmo com aquela memória super treinada, os estudos não mostram que o fator G deles aumenta, certo? Isso é surpreendente. é um ponto-chave. Estudos de imagem, tipo PET scan, mostram que o cérebro deles funciona de um jeito bem diferente durante as tarefas de memória comparado com pessoas normais, digamos. Como assim diferente? Padrões de ativação específicos. Pode ser o resultado de anos de treino, moldando as redes neurais, ou talvez eles já tivessem conexões um pouco fora do comum. Mas o ponto é que essa supermemória treinada parece ser uma habilidade bem específica. Exato. Não é um upgrade na inteligência geral, pelo que parece. Ok. Então, se a memória treinada não explica tudo do G, onde mais a neurociência busca respostas? Talvez olhando ainda mais de perto, nos neurônios mesmo. Sem dúvida. E aí, a pesquisa com animais é fundamental, Por quê? porque a gente pode usar ferramentas como a optogenética, que usa luz para controlar neurônios específicos, sabe? Uau. E a quimiogenética, com os DREADs, são os receptores engenheirados que a gente ativa com umas drogas específicas para ligar ou desligar neurônios. Coisas impensáveis de fazer em humanos. Entendi. E o que essas técnicas estão mostrando? Tem algo que se aplica pra gente? Olha, indicam que processos como atenção seletiva, memória de trabalho, eles podem ter raízes evolutivas bem antigas, sabe? Que a gente vê em camundongos, por exemplo. Ah, interessante. Uma conservação, então? Isso, e tem até sugestões de que, tipo, atividade física e mental podem estimular o nascimento de novos neurônios e a sobrevivência deles em áreas-chave como o hipocampo. Que é essencial para a memória. Exato. São pistas importantes sobre os mecanismos básicos. Entender esses circuitos leva à pergunta: dá para construir algo parecido? Como isso inspira a inteligência artificial? Bom, tem aquela ideia central, né? Do Jeff Hawkins. Ele diz que o cérebro não é como um computador que a gente programa. Ele aprende sozinho. Autoaprendiz. Isso. O córtex cerebral seria uma hierarquia de sistemas de memória que ficam o tempo todo fazendo previsões, baseado num algoritmo de aprendizado cortical único. E máquinas baseadas nisso poderiam? Teoricamente, poderiam desenvolver inteligência de um jeito mais parecido com o nosso, superar até algumas habilidades humanas, quem sabe. Enquanto a IA se inspira no cérebro, tem projetos gigantes tentando mapear o cérebro real, né? Como o projeto Conectoma Humano, o HCP. Exatamente. O HCP usa tecnologia de ponta, ressonância magnética funcional, a fMRI, com a pessoa em repouso, para mapear as conexões.
e os primeiros resultados são, assim, notáveis. O que eles acharam? Eles encontraram correlações bem fortes entre medidas de inteligência e a força geral da conectividade. Tipo, o quão bem as diferentes áreas do cérebro conversam entre si. E aí entra aquela descoberta incrível da impressão digital cerebral, né? Sim, foi um estudo do pessoal do FIM em 2015, dentro do HCP. Eles mostraram que o padrão de conectividade funcional de cada pessoa é estável e único, como uma impressão digital mesmo. Caramba! E o mais impressionante, essa assinatura do cérebro, especialmente nas redes frontoparietais. Que estão ligadas àquela teoria PFIT da inteligência que a gente já falou. Exato, essa assinatura conseguia prever diferenças individuais na inteligência fluida. Uau! Então nossa capacidade cognitiva pode estar, de certa forma, enraizada nessa assinatura única de conexões. Que demais! E a neurociência também se aventura em áreas como consciência e criatividade. Sim, embora sejam fronteiras bem mais escorregadias, digamos. Imagino. A busca pela base neural da consciência avançou bastante. Tem estudos investigando, por exemplo, como a atividade cerebral muda quando a pessoa está sob anestesia, para entender o que desliga a consciência, sabe? E a criatividade? Deve ser ainda mais difícil de definir e medir. Muito mais. Tem alguma sobreposição com a inteligência nas áreas cerebrais, mas os achados de neuroimagem são bem consistentes. Por isso, propuseram um modelo diferente do PFT para a inteligência. É o modelo frontal de desinibição, ou FDIN. Desinibição. Isso. Baseado em estudos de lesão e estrutura cerebral, ele sugere que a criatividade talvez dependa mais de soltar os freios, sabe? De uma desinibição, principalmente em áreas frontais e temporais, diferente do foco do PFT. Então, a genialidade poderia ser uma espécie de dança entre a rede focada da inteligência, o PFIT, e essa rede mais solta, desinibrida da criatividade, o FDI. É uma hipótese. Atraente, sim, mas ainda bem especulativa. O que as pesquisas mais recentes mostram é um padrão bem distribuído de ativações e até desativações no cérebro durante tarefas criativas. Definitivamente não é algo só do hemisfério direito ou de uma área isolada. Entendi. Bom, e aí a gente chega num ponto complexo e sensível. A relação entre status socioeconômico, o SES, e a inteligência. Tem aquele argumento antigo, né, do Bernstein. Sim, ligando habilidades herdadas, sucesso e posição social. E qual o desafio hoje para a pesquisa nessa área? O grande problema é o fator de confusão. Tem muitos estudos recentes, com ressonância magnética, como os da MEC e da Noble, de 2015, que acham correlações entre o SES da família, renda, educação dos pais e características do cérebro das crianças. Certo. E qual o problema? O problema é que a maioria desses estudos não mede a inteligência dos pais. Ah, entendi. Então fica difícil saber o que é o quê. Se a diferença no cérebro da criança vem do ambiente que o SES proporciona, tipo mais estímulo, melhor nutrição, menos estresse, ou se vem de uma influência genética na inteligência que também influenciou o SES que os pais alcançaram. Exatamente. É um nó bem difícil de desatar. É crucial ter essa sobreposição em mente quando a gente interpreta esses dados. E pensa em políticas públicas, né? Com certeza. O autor do material que a gente está analisando, ele expressa uma visão e é importante frisar que a gente está só relatando, né? Sim, claro. Ele diz que, embora apoie programas sociais, pode haver limites neurobiológicos ligados a fatores de inteligência mesmo para o benefício que alguns indivíduos conseguem tirar, mesmo com as oportunidades. Limites neurobiológicos? Ele cita uma estimativa de que uns 16% da população dos Estados Unidos teria QI abaixo de 85 e sugere que, para essa parcela, fatores intrínsecos poderiam limitar os ganhos, independentemente das intervenções. É uma perspectiva que levanta questões bem importantes sobre potencial, limites, mas sempre com essa enorme dificuldade de separar o genético do ambiental, né? Exatamente. É uma área muito delicada. Bom, exploramos muita coisa hoje, hein? Da velocidade do pensamento à impressão digital do cérebro, passando por criatividade e essas interações sociais complexas. Foi bastante coisa, sim. Desde os mecanismos mais básicos até as grandes questões sociais. Para mim, essa ideia de uma assinatura neural única ligada à inteligência fluida é um dos pontos mais instigantes. Concordo plenamente.
E deixa a gente pensando, né? Conforme a neurociência vai revelando mais sobre as bases biológicas das nossas habilidades, das nossas diferenças, como que esse conhecimento pode ou talvez deveria informar o futuro da educação, das políticas sociais, até da nossa própria ideia do que é o potencial humano. É uma pergunta que fica ecoando, né? Enquanto a ciência continua avançando.